Fala galera, sejam bem-vindos a mais um podcast do Cine Histórico. Hoje nós vamos falar sobre Sociedade dos Poetas Mortos. Esse que é um filme que é um dos poucos que lá no meu Letterboxd estão com nota 5 e coraçãozinho. Eu reassisti, eu descobri que hoje eu tenho mais discordâncias dele, mas eu acho que não deixa de ser um filme que eu gosto muito. Tem o seu teor pesado por conta de alguns temas, mas hoje a gente vai entrar aqui, a gente vai refletir sobre esse filme do ponto de vista da psicanálise, do estoicismo, da filosofia. Vamos falar sobre se o professor Kirin é ou não é um bom professor, porque eu li um artigo aí que me deixou um pouco confuso, mas assim, até para já dar um spoiler do podcast, eu acho sim ele um bom professor. Há algumas discordâncias, como eu vou colocar nesse podcast, e também sobre o conceito de Carpe Diem, que para mim é o conceito principal desse filme. E a gente vai abordar sobre esse tema, sobre viver uma vida significativa, e a gente vai trazer diversos outros filmes que a gente já abordou aqui também, para enriquecer essa conversa que a gente vai ter hoje. E aí, Chico, dessa vez você não estava no fundo de uma sala jogando Game Boy em vez de assistir ao filme, né? Dessa vez você assistiu. Conta aí essa história pra galera e me fala suas primeiras impressões. Rapaz, foi na oitava série, se eu não me engano, 2004. É, isso aí. Ou sim, 4. No 5 eu já estava lá no Visconde Mauá. 2004. A professora colocou esse filme e era professora de português e literatura, né? Mas não tava nem aí pra filme nenhum, cara. Eu já tinha atingido minha nota, já tinha os pontos que precisava para passar, não ligava muito para. Eu fazia o mínimo necessário para não ser reprovado, né? Eu gostava mesmo do futebol, de copiar, fazer CD pirata e de jogar Game Boy, né? Jogar Pokémon. Aí colocou a gente lá numa sala, na TV dessas de tubo assim, de 20 polegadas, lá no teto assim, né? Aquele som estourado no fim da sala, aí o pessoal ia pro fundo lá, a galera que queria namorar, que queria dormir, e eu taquei o Game Boy. Aí era difícil jogar Game Boy com a lâmpada desligada, que ele não tinha luz, né? Aí eu tinha aquela lâmpadazinha que você colocava no cabo do Game Link, só que a pilha ia embora muito rápido. E aí a pilha Duracell era cara, a gente tinha que jogar aquela Panasonic ou a Rayovac, que eram as mais acessíveis, né? Mas era caro também, cara. Mas enfim, eu lembrava de algumas coisas, algumas cenas mais marcantes eu lembrava. Mas eu não dei a mínima, cara, pro filme. Pra ser sincero, eu tava querendo jogar. E se meus pais descobrissem que eu tava jogando na hora que o professor tava dando a aula, né, passando o filme, provavelmente ia acontecer comigo igual acontecia com os garotos quando tava estudando lá, né? Os pais iam aparecer lá para brigar com ele. Mas no meu caso, meus pais nunca foram assim tão rígidos, né? Eu que era da pá virada mesmo, fazia eles irem na escola algumas vezes por semana. Não por esse motivo, só por outros. Mas interessante, cara. Eu lembrei do período, lembrei de alguns colegas, da escola, como era, né? Recentemente, a minha esposa, né, Ana, ela vota nessa escola que eu assisti esse filme na época, e aí eu entrei lá depois de muito tempo. Na minha cabeça a escola era muito maior, né? Tudo era muito maior. Eu via as coisas, a escada era pequena, a cadeira era pequena, a quadra era pequena. Nossa, tinha a imagem de que esse colégio era imenso. Passei em frente à sala que eu assisti esse filme lá. E lembrei até desse dia que eu fui com ela lá para votar. Mas foi legal. Além do filme ser bom, me fez lembrar algumas coisas interessantes, nos momentos de quando eu tinha a idade desses garotos aí do filme. Exatamente. Eu falei que eu fiquei com algumas discordâncias do filme, porque eu sigo um professor de filosofia que eu gosto muito, que é o Paulo Cruz. Tem minhas discordâncias dele também, mas eu gosto bastante dele. Acho que ele coloca os pontos dele de uma maneira muito inteligente. E ele não gosta do filme. E eu fui ler o artigo dele explicando por que ele não gosta e tal. Ele acha que o professor reacionário não, meio revolucionário, bota pra rasgar o livro lá e descartar e fazer, sei lá.
Eu não gostei muito dos argumentos dele, mas eu entendi alguns pontos. Ele, por exemplo, fala que o professor ele tem as mãos sujas de sangue porque ele incentivou o garoto a atuar, né? O garoto que se matou. Eu discordo completamente. Ele inclusive conversa com o menino, fala, ó, tenta lá, conversa com seu pai para explicar para ele que você quer atuar, que é o que você gosta. E, pô, o moleque só tirava nota 10, né? Então não tinha motivo. Os pais eram muito rigorosos mesmo. É porque não aparece muito o professor ensinando a matéria em si. Ele ensina as pessoas a pensarem de uma maneira independente. Isso é muito importante. Só que a gente também não deve abandonar as coisas que foram testadas pelo tempo e que possuem sentido, né? A gente não vai rasgar os diálogos de Platão, por exemplo. A filosofia tem a sua importância. A gente não pode simplesmente falar, vamos rasgar um livro aqui e vamos pensar independentemente, vamos pensar de outra maneira. A gente tem que pensar de uma maneira independente. Eu acho que o professor ele estava muito certo em ensinar os alunos a pensarem de uma maneira independente, só que eu acho que ele tinha que apresentar os pontos do professor um pouco melhor. Ele só parece porque o filme também não é sobre isso, né? É sobre outros pontos. E aparece só ele ensinando rapidinho lá aquela questão de métrica da poesia, né, de poemas, e ele mandando rasgar o livro. Então, eu não gostei tanto dos argumentos do Paulo Cruz. Eu não lembro agora de cabeça aqui. Também nem é nem o nosso ponto aqui abordar sobre isso, sobre se o professor é bom ou não. Eu acredito que ele seja assim um bom professor. Ele desafia bastante os alunos. Quantos de nós não tivemos bons professores que saíam do convencional, né? Naquele colégio muito convencional de professores rigorosos, a gente vê pelos lemas, que são lemas muito importantes. A gente hoje, com nossos 30 e poucos anos, a gente enxerga a importância em honra, em disciplina, os valores todos que aquele colégio quis passar para os alunos. Só que é difícil botar isso na cabeça de adolescente cheio de hormônios com seus 16, 17, 18 anos. E eu queria que você compartilhasse o que você achou também disso, né? Quais pontos você pegou? O meu ponto favorito, que a gente pode entrar daqui a pouco nele, eu quero que você primeiro fale sobre esse ponto que eu levantei. Meu ponto favorito é aquele do Carpe Diem. Todo mundo conhece muito a cena dele chamando todos os alunos para conversar ali perto, falar por que a gente lê poesia, por que a gente escreve poesia, porque a gente faz parte da sociedade humana, e a sociedade humana. E aí é onde eu discordo um pouco, porque ele fala muito sobre paixão, e eu não acho que a natureza humana é sobre paixão. Claro que nós também temos isso, mas agir de uma maneira passional, raiva, por exemplo, é uma paixão para os estoicos. Todo sentimento negativo, toda emoção negativa é uma paixão. Logo, animais agem com raiva e etc. Então, isso não é o que nos distancia dos animais. A nossa natureza humana não é sobre ter paixões, sobre sentir amor, por exemplo. E sim sobre a racionalidade, sobre cuidar do próximo, sobre ser justo com o próximo. Pelo menos é a visão estoica da natureza humana. E é onde eu discordo um pouco dele, mas ainda assim acho um filme fantástico. Eu queria saber qual foi sua percepção sobre essa quebra de paradigma dele na hora que ele pede para rasgar o livro e ele parece não ensinar muito a matéria. Ele está focando mais em formar ali, talvez homens que vão desafiar, né, o status quo e etc. Então, é interessante você ter falado isso aí, porque realmente é possível pensar o filme e desenvolver um pensamento através desse tipo de posicionamento, né? Ele realmente ele rompe com, com as regras ali do momento, né? Do momento não, da escola. E ele conhecia muito bem as regras da escola porque ele era ex-aluno. Então, de certa forma, ele tem um currículo acadêmico importante, né? Ele volta da aula ali porque ele diz que ele ama dar aula, que ele queria estar ali. Tem até um momento que o menino, Neil, né? O que se mata, vai conversar com ele. Um dia antes, aí ele fala assim:
nossa, você pode estar fazendo tanta coisa, você poderia estar em qualquer lugar do mundo, por que você está aqui dentro desse quartinho aí tão pequeno, aí, escrevendo no papel? Ele falou, porque eu gosto de ensinar, eu amo dar aula. E ele queria estar ali, não tem nenhum outro lugar do mundo que eu queria estar que não fosse aqui. Então ele, de certa forma, queria estar ali, né? Especificamente dando aula naquela escola. E ele se beneficiou do método que o colégio entrega para os alunos para construir esse currículo dele, a ponto dele estar ali dando aula. Então, tudo aquilo que ele está desafiando, tudo aquilo que ele está desafiando ali, de certa forma, ajudou para construir a pessoa que ele era. Mas, de certa forma, eu também entendo, porque é muito fácil você ser totalmente absorvido por uma ideia, ou por grupo, ou por pessoas, né, ou por o que está acontecendo ali, quando você está totalmente inserido, quando você não tem escolha, quando você não sabe o que tem para além daquilo que você está fazendo. Então, quanto menos informação externa você tem, mais fácil é você ser totalmente absorvido por uma ideia. Então, quando você só lê um livro, e fica com aquele livro ali que eu sempre escutava os antigos falando, né? Ah, qual é o teu livro de cabeceira? Meu livro de cabeceira é tal. Meu livro de cabeceira é aquele outro. Então, tudo que ele faz é baseado naquelas ideias. E é muito difícil que um livro só ele seja capaz de nos ensinar sobre todas as coisas, sobre toda a complexidade que a vida tem, né? Então você vai precisar complementar aquilo ali. E quando você lê o segundo, o terceiro, o quarto livro, você começa a ver que o primeiro talvez não esteja tão correto, ou ele está correto, mas ele está insuficiente, porque ele aborda muito bem um tipo de assunto, ele não aborda todos os assuntos que tem no mundo. E no primeiro momento você precisa saber só de uma coisa, e lá para frente você precisa saber de outras coisas, né? Quando a gente é pequenininho, fica dentro de casa, a gente não precisa saber pegar um ônibus, ou um táxi, ou um metrô. A gente só vai precisar saber aquilo depois que a gente sai, mas se a gente nunca sair de casa, a gente não sabe nem que existe rua lá fora. Então, eu acho que ele tentou passar isso para os alunos. Depois que ele saiu da escola, que ele viu tudo que tem lá fora, ele tenta mostrar para eles que existe uma vida para além daquela carreira acadêmica que a escola propõe a eles, né? E ele consegue bater em algo que é importante, que é a forma como as pessoas decidem o futuro de outras, né? E a gente vive nisso, né? A gente não tem como quebrar isso, né? Eu posso estar morando numa cidade hoje que eu pago impostos municipais e o prefeito faz um empréstimo que ele vai pagar dali a 50 anos. Que a União faz muito isso, né? Tira um monte de empréstimo que vai pagar. Então, a criança que nem nasceu hoje, ela está concordando, o cara está concordando que ela pague um imposto para cobrir o empréstimo, né? Que nem sabe nem por que foi feito, não era nem nascido quando isso foi feito. Então, e aqueles jovens, eles estavam com o futuro deles decidido por outras pessoas, né? Então, os pais decidiam o que eles iam fazer dali a 10, 20, 30 anos. Pode ser que quando aqueles alunos se formassem, os pais nem estivessem mais vivos. E como que você faz isso, né? Como você impõe num filho a taxa do que ele vai ser, né? Ali você nomeia todo o futuro dele, desenha todo o futuro, você não sabe, você não perguntou o que ele quer fazer. Então, eu vejo muitos colegas fazendo isso, né? Eu estava conversando com um colega esses dias. Você já conheceu ele quando veio aqui na Delta. Ele falou: eu vou botar meu filho para jogar bola. Se eu ver que ele é ruim, eu vou tirar. Vou preparar para militar ou para médico. Aí ele falou: e seu filho, o que está fazendo? Eu falei: o meu às vezes joga bola, às vezes ele desenha, às vezes ele joga videogame, mas está estudando também. Aí ele falou: você tem que decidir o que ele vai fazer. Eu falei: pô, nem sei, como é que eu vou botar o garoto para fazer concurso para militar se eu não sei o que ele quer ser? Aí amanhã ele quer ser bailarino. Aí o que eu vou fazer? Eu vou botar ele lá no quartel para se matar. Então, a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não pode deixar eles totalmente perdidos, a gente precisa orientar. Né? E o que o professor faz muito bem, que é ensinar a pensar. Ele mostra que para ensinar a pensar não é necessário você ficar o tempo inteiro seguindo regras, seguindo regras. As regras são importantes, né? Porque elas servem para demarcar o campo, né? Qual linha você não pode ultrapassar. O campo de futebol está lá, tem linhas que você não pode passar, senão o jogo para. Mas as linhas não são tudo, né? Tem as regras, tem a forma como os jogadores se posicionam, tem toda a estratégia, né?
Tem a torcida que é de fora, mas também influencia. Então, as regras elas demarcam o campo, mas a gente não precisa acreditar que elas são tudo, né? Que elas são a vida em si. Que nas regras a nossa vida se inicia e termina. Então, eu entendo que o professor foi, sim, radical, né? Ele promove uma ruptura muito abrupta. É óbvio que uma hora ia dar ruim para ele, né, cara? Ninguém chega no emprego, na firma, chutando para o alto todos os procedimentos, toda a visão, a norma, missão da empresa, né? Objetivo, ideal e sair inteiro, né? Alguém ia se quebrar. Desde o começo do filme eu já sabia que algo ia ser destruído. Tinha poucas lembranças, sabia que ia acontecer com o menino no final, mas eu não lembrava o que ia acontecer com o professor, mas eu imaginava que poderia acontecer isso aí, né? Semelhante ao que aconteceu com o professor no último filme que a gente viu também. Coitado do professor. Mas eu entendi a crítica, mas eu também compreendo o ponto de vista do professor, né? Que é aquela coisa, depois que você está um pouco de fora, você consegue ver melhor. Talvez o Paulo Cruz pense totalmente enquadrado dentro de uma ideologia que é a forma como ele vê o mundo, uma visão, uma teoria, um padrão ético e moral que ele considera ser o mais adequado e ele não consegue observar o mundo por outra forma. Às vezes, não que você vá ceder para qualquer tipo de situação e romper com suas próprias convicções, assim, a troco de nada, mas é compreender que aquilo existe por um motivo. Tem outras pessoas que pensam daquela forma e eles chegaram até essa conclusão por outras vias, né? Você não tem que concordar, mas é possível você compreender o que está acontecendo. Você falou de regra, e o professor realmente ele enxerga a importância nas regras, tanto que tem uma hora que o menino levanta no meio do. Primeiro que ele escreve no jornal falando que o colégio tinha que aceitar de novo meninas no. Tinha que admitir de novo meninas no colégio. E depois dele, na frente de todo mundo, pega o telefone e fala: Alô, fulano, é Deus, tá falando aqui pra você que tem que botar a menina no colégio de novo. E o professor ele vai repreender esse aluno dizendo: cara, cuidado, é pra vocês transgredirem em algumas coisas, pensarem fora da caixa, digamos assim. Mas existem regras e vocês não podem se prejudicar por conta disso. E aí ele fala, pô, e qual seria o problema? Aí ele até leva no humor, você ia se privar de assistir uma aula minha. Ele leva no humor, mas ele deixou claro, existem regras, cara. Tem que forçar, pensar fora da caixa, pensar independentemente, mas existem regras que vocês precisam seguir para não se prejudicar. Teve um jogo da NFL, um jogo interessante, que no finalzinho era o Dallas Cowboys contra o Green Bay Packers. Foi aquele ano do Bostic. Foi um jogo antes desse, né? E o jogo foi em Green Bay. E aí o pessoal fez aquela coisa do Ice Ball 2 e tal, tava bem congelado o campo. No finalzinho, o Packers estava liderando a partida inteira. Chegou no finalzinho, o Cowboys teve uma reação muito interessante até. Eu tava com muito medo daquele jogo no final. Aí o Tony Romo faz um lançamento, o Dez Bryant faz a recepção, e ele ia ficar muito perto de conseguir o touchdown, né? Algumas polegadas. E aí ele estica o braço. Quando ele estica o braço para conseguir o touchdown naquela jogada, ele consegue o touchdown. Só que antes dele colocar o joelho no chão, ele encosta a bola se mexe. E aí paralisa tudo. No fim, ele continua com a posse da bola, a bola mexeu muito pouco. Segundo depois, ele encostou o joelho. E aí, dali para frente, aquilo gerou um monte de entrevista, um monte de repercussão. Todos os analistas de arbitragem falaram que a arbitragem acertou, que a regra era aquela, que a bola não pode mexer enquanto ele está fazendo um futebol moving. Se a bola encostou no chão antes dele, ele está fora. E aí ele falou: eu controlei a bola por toda o Dez Bryant, né? Eu controlei a bola por toda a jogada. Eu entrei na área. Se eu tivesse correndo, teria sido ponto. Por que na recepção não é? Ele conhecia a regra, ele tentou avançar para conseguir algo mais, ele foi ambicioso, e ele perdeu o jogo e depois ele contestou a regra. Você precisa pensar livremente, você precisa conhecer a regra, você precisa ter o conhecimento necessário para contestar as regras, mas você não tem como desafiá-las. No fim, ele perdeu o jogo. Foi próximo do que o professor falou, né? Que você desafiar as regras só por desafiar,
não é coragem, é estupidez. E foi essa a frase que ele utilizou. Exatamente. E nesse meio de fazer os alunos pensarem fora da caixa, pensarem por si próprios, tem a minha cena favorita, que é a primeira aula deles. Que é quando ele chega lá na porta e chama a galera para ir para um hall ali, né, onde tem a foto de diversos alunos de outras décadas. E ele explica o conceito de Carpe Diem, que é sobre aproveitar o dia, o que muita gente confunde. Eu lembro que na época do Orkut, eu não sei se você lembra disso, mas o que tinha de gente que tinha. Qual era o nome? Onde a gente botava as fotos. Tinha um nome para isso. Álbum. Os álbuns das pessoas se chamavam Carpe Diem. E aí era um monte de foto aproveitando o momento, viajando e tal e tal. E muita gente confunde isso, cara. As pessoas acham que aproveitar a vida é só nesses momentos de refúgio, de busca por prazer. Quando você vai no restaurante, você come uma comida saborosa, quando você viaja. E elas não entendem que o Carpe Diem é você fazer com que o seu dia a dia, a sua rotina, seja significativa. Que você, por exemplo, leia um bom livro, que o momento que você está lendo ali um bom livro é um momento significativo para você. É muito difícil, e a gente tem conversado isso aí recentemente, fora do podcast, sobre a satisfação, né, da nossa vida, do quanto a gente é satisfeito com o trabalho, etc., o quanto a gente encontra significado, e o quanto talvez a gente tivesse uma vida mais significativa se a gente estivesse fazendo outras coisas. E o porquê que a gente faz ou não faz, né? Isso são diálogos que eu e o Chico estamos tendo aí recentemente. Coisas que a gente vem refletindo sobre nossas vidas. E ele fala sobre isso, cara. É sobre você aproveitar o dia, mas não é a gente buscar realmente prazer. É a gente chegar no final do dia, olhar no espelho e falar assim: cara, se hoje fosse o meu último dia aqui na Terra, eu teria vivido uma boa vida. Hoje foi um dia que valeu a pena ter sido vivido. Então a gente tem que refletir. Claro que não adianta a gente sair largando o trabalho, jogando tudo pro alto e falar que vou viver só do que me deixa satisfeito, do que eu tenho significado para mim, porque a gente não consegue. Essa é uma das discussões que a gente tem tido recentemente. Só que talvez a gente tenha que ter um plano de ação para isso, para a gente não viver dias que a gente entenda que não valeram a pena ter sido vividos. E qual a sua percepção sobre isso? Então, é interessante que eu lembrei agora daquele vídeo do André Matos lá em cima da pedra lá, quando ele fala, né, que se ele tivesse que partir ele ia feliz porque ele acreditava que ele compartilhou arte, que é o que ele acreditava que era a única coisa que fazia sentido, né? Cara, ele bota pra tocar esse vídeo. Parece que é lá no Centro-Oeste, mas uma dessas chapadas aí da vida, tipo um canyon atrás. No último show dele, na vida dele, que eu tava lá, felizmente. Ele bota pra tocar esse vídeo e 6 dias depois ele morre, cara. É pesado, cara, a gente pensar que ele gravou aquele vídeo há muito tempo atrás, que é um vídeo antigo, mas que ele botou pra tocar ali perto da morte dele. É interessante, você falou em relação de aproveitar o dia, né? Você fazer aquilo que é significativo, né? Em alguns momentos, que a gente não está aqui só para fazer aquilo que nos satisfaz o tempo todo, né? Se a gente está no dia a dia, você você tem uma casa, você não fica o tempo todo descansando na casa ou se alimentando, assistindo um filme ou dormindo. Você tem um momento que você precisa limpar a casa, que você precisa organizar, fazer as coisas, né? Isso é o básico da vida. A gente precisa trabalhar para conseguir alguma coisa. E isso de não satisfazer-se o tempo todo não, não impede a ideia de aproveitar o dia, porque tem situações em que aproveitar o dia é fazer algo para alguém, né? A pessoa que trabalha num restaurante, numa pensão, no momento que ela está cozinhando ali, talvez ela não esteja ganhando nada, aparentemente. É o momento que ela está trabalhando, né? Onde ela está colocando a força de trabalho dela. Mas aquilo está alimentando um monte de gente. Ela só vai receber talvez ali no final do dia ou no final do ano, mas
ela está aproveitando o dia porque ela está alimentando pessoas, está fazendo com que pessoas consigam comer e voltar para os seus trabalhos, ou impede que uma pessoa vá dormir com fome, né, se for uma janta. Então a gente aproveita o dia fazendo coisa para as pessoas também, né? A gente vive para ser servido e para servir também. Então, não é só se divertir, né? Não é só divertir-se, distrair, fazer coisas assim, um prazer imediato, simples, algo que passe o tempo. O exemplo do livro é interessante. O exemplo, às vezes, aproveitar o dia, é aquele momento que a janela está quebrada e você consegue trocar aquela janela e para de ventar, de chover dentro da sua casa, ou que teu bichinho está todo sujo, você vai lá dar banho nele. Você está aproveitando o dia também, você está fazendo algo significativo. Nem sempre isso vão ser situações de prazer, situações de satisfação, né, de gozo. Você vai aproveitar o dia sendo produtivo, servindo. Às vezes é servir para você mesmo, sair de casa, ir para a faculdade, assistir uma aula. Aquela aula às vezes foi chata, mas é aquela presença que não vai te fazer ficar reprovado no fim do período, né? É o filme Dias Perfeitos, né? Que a gente já conversou aqui e a gente gostou tanto. Então, cara, interessante você falar isso aí, porque no fim não é só o Dias Perfeitos. A gente vai fazendo conexão, a gente já falou do filme anterior. Qual foi do professor lá? Os Rejeitados. Dos Rejeitados, que também envolve uma carreira acadêmica, tem de você culpar os outros, que é do Acácia que a gente não trouxe, mas a gente sempre comenta sobre ele, sobre a questão do autoritarismo, que está lá no filme No Bom Homem. Tem questões pesadas com a temática do suicídio, como aconteceu no After Sun. E aí o que acontece, cara? No segundo período, na faculdade de filosofia, né, licenciatura, eu tive uma disciplina de campo que eu precisava montar uma aula para crianças do segundo ano. Aí eu fiquei pensando, cara, por que eu vou fazer isso se nem tem filosofia no ensino fundamental? Por que eu tenho que fazer isso? E no fim, montei aquilo tudo ali, e na hora que o orientador estava corrigindo os trabalhos, ele falou que o que a gente precisava anotar era o conhecimento prévio dos alunos. O que aqueles alunos sabiam, né, anterior à aula. O que a gente, para então dali por diante ensinar aquelas crianças. Um professor da escola de direção, né, no primeiro dia que você senta no carro, ele pergunta: você sabe ligar o carro? Você sabe o que é uma seta? Você já dirigiu alguma vez? Você sabe como funciona? Aí se você falar, uma vez meu pai me levou para dar uma volta de carro, eu guiei. Então ele não fica te ensinando tudo, o que é cada luzinha, como é que é ponto morto, o que é primeira, segunda, terceira. Se você falar, eu nunca sentei num carro, ele te ensina até a ligar o para-brisa, o limpador de para-brisa, jogar a aguinha no vidro, né? E cada podcast que a gente vai fazendo aqui, a gente vai tendo o conhecimento prévio das gravações anteriores, dos filmes anteriores, dos livros anteriores. Eu não estou da mesma forma que eu cheguei para gravar o primeiro podcast, porque agora eu já tenho esse conhecimento prévio, né? Então é bacana como a gente vai fazendo a conexão com os outros vídeos. Aí, se você quiser também ter essa conexão, construir essa trajetória com a gente, você pode ver lá os vídeos desde do primeiro podcast em diante. Quando chegar aqui ou quando chegar no próximo, se você estiver assistindo, você vai entender que nossa linha de raciocínio ela vai evoluindo conforme a gente vai colocando mais um filme na fila e vai aprendendo com os personagens, né, de cada um dessas histórias. Exatamente, galera. Se você tá gostando dos podcasts aí semanais, semana passada a gente deu uma parada, eu e o Chico, por conta do feriado, trabalho, etc, a gente não conseguiu gravar, mas assim, é sempre muito bom a gente vir aqui conversar sobre filmes que a gente gosta, às vezes filmes que a gente viu há muito tempo, ou filmes que a gente nem viu, já indiquei alguns aí pro Chico que ele não tinha assistido. Em breve eu vou assistir alguns filmes que o Chico me indicou que eu nunca assisti, então assim, é legal vocês evoluírem junto com a gente indo assistindo juntos os filmes, comentando, por isso que é importante vocês virem aqui nos comentários, compartilhar com a gente, compartilhar nas nossas redes sociais, e a gente já está encaminhando para o fim, então se você chegou até aqui, deixe seu like, comente se você tem alguma indicação de filme, e
Eu vejo vocês na próxima com mais um filme. Semana que vem a gente tá junto de novo. Valeu, pessoal. Muito obrigado pela atenção. Eu ia pedir exatamente isso, o pessoal colocar indicação de filme, né? Que a gente às vezes quebra um pouco a barreira do que a gente conhece, né? Acaba que nós estamos limitados ao nosso conhecimento, né? Mas sempre tem alguém que conhece algo legal que a gente ainda não descobriu. Mas é isso aí, pessoal. Obrigado e até a próxima.